episódio número 3 aqui, pessoal. E hoje eu estou com o Tomás Canabrava. O Tomás trabalha com C++ e tecnologias do KDE por aproximadamente 15 anos. Ele é um dos maiores contribuidores do Subsurface, que é o gerenciador de mergulho iniciado por Linus Torvalds, que é o criador do Linux. E é um dos mais ativos desenvolvedores de software livre do Brasil, tendo contribuído com mais de 20 projetos. E quando ele não está trabalhando, ele está fazendo origami ou organizando encontros de abraços grátis. Tomás, um prazer enorme. Muito obrigado por você se reunir aqui conosco para compartilhar o teu conhecimento. E uma pergunta aqui de abertura para você. Como é que foi o teu começo? Como é que você decidiu que programar era alguma coisa que te interessava? E como é que você começou nessa área? Cara, isso é uma pergunta um pouquinho confusa, se bem que a maioria das perguntas que você vai fazer, provavelmente minha resposta aqui é confusa. Porque quando eu era pequeno, meu pai tentava me ensinar a programar utilizando Pascal. Ele trabalhava como programador, ele fazia programação de CLP em empresas como Ciba Geiger e essas empresas que são indústrias químicas. Ele trabalhava com programação dos controladores lógicos programáveis deles. E ao mesmo tempo fazia o mestrado dele lá na COP, no Rio de Janeiro. E por causa da COP ele aprendeu a programar, e por causa do aprender a programar e ter uma criança pequena em casa, ele achou que seria uma boa ideia tentar me ensinar junto. Mas Pascal não é muito um brinquedo para criança, então não achei aquilo legal e ia fazer alguma coisa mais interessante, como jogar pedra no muro. Daí cresci, comecei a gostar bastante de jogos, e eu comecei a jogar um jogo chamado Ultima Online, e Ultima Online tinha uma coisa interessante. A empresa não processou quem tentava criar servidores piratas. E como a empresa não processou quem tentava criar servidores piratas, um monte de gente criou programação para servidores piratas, e a maioria desses permitiam que você pegasse aquilo e tentasse modificar para você criar um jogo seu. Então eu comecei a programar nessa linguagem de jogo que ninguém mais conhece, chamava Sphere. Servia apenas para criar servidores de jogos de Ultima Online. Eu gostei. E aí vi que eu tinha uma certa facilidade com aquilo. Fui para a faculdade, tentei aprender algumas linguagens de programação que o pessoal falava na época que eram boas, como PHP e Java, mas eu nunca gostei muito disso porque eu sempre sentia que usar uma máquina virtual para carregar um programa era mais lento do que fazer com que o programa rodasse direto do código de máquina. Aí eu tentei aprender um pouco de Assembly, mas aí eu achei um pouquinho complicado demais. Aí fui para o C e C++, que aí eu me encontrei. E com 16, 17 anos eu já programava, mas não profissionalmente. Acho que quando eu cheguei aos 20 anos eu já era profissional. E tudo sempre com software livre por trás, porque eu nunca cheguei a terminar a faculdade. Então eu programava, eu pedia para pessoas fazerem um review no meu código. As respostas dos reviews, sendo boas ou ruins, eu pegava como aprendizado. Nunca fiquei chateado por um review ruim. Fiquei muito chateado por reviews babacas. Assim, quando a pessoa quer falar que seu código é ruim, mas ele, ao invés de falar que seu código está com defeito, ele fala que você é uma bosta de pessoa. Isso sempre acontece. Então esses aí me chatearam um pouco, mas eu nunca me deixei abalar muito por isso. E continuo aprendendo assim diariamente. Perfeito, muito, muito interessante o seu começo e a sua transição. E realmente é o que você falou, né? A revisão de código, a revisão de... Sempre tem que ser uma coisa que contribui de alguma forma para a evolução, para o crescimento profissional das pessoas, né? E é uma coisa que a gente também tenta fazer com o que a gente está criando lá nos programadores, com o site, com os PRs, as contribuições das soluções que as pessoas têm colocado no site, para os desafios que a gente tem também. E você falou sobre sempre trabalhar com software livre e open source. E explica um pouco para a gente, para quem não entende, o que é o software livre, o que é o open source. E explica para a gente também como é que você se iniciou nessa área do open source, do software livre. Software livre e open source, eles são, na verdade, coisas distintas. Tem duas... Eu não poderia falar empresas, mas não são empresas. Tem duas entidades que tomam conta das definições de open source. Uma é a OSI e a outra é o Free Software Foundation. As duas têm um mesmo final, mas os meios são diferentes.
Inclusive, a OSI considera que o que o Free Software Foundation faz é software livre, mas o Free Software Foundation não considera que a OSI faz como software livre, porque tem uma questão muito grande de identidade nisso. É mais ou menos como socialistas e capitalistas tentando fazer com que o mundo avance, mas um brigando com o outro porque está fazendo do jeito errado. Na visão do Free Software Foundation, um software não deveria rodar em um ambiente fechado. Na visão da OSI, as duas coisas são distintas. Você tem o software livre, você tem o hardware, você não precisa exigir que um seja aberto e o outro fechado. A minha inicialização no software livre foi, eu sempre gostei de programas, eu sempre gostei de programar, eu tinha Windows em casa como todo mundo tinha Windows em casa na década de 90. Só que eu queria testar coisa nova que aparecia. Então, vez ou outra, nas bancas de jornais saía uma revista chamada Linux Magazine, que vinha um CD de instalação do Linux. Toda semana saía um diferente. E todos os Linuxes da época não tem como falar que eram bons. Eram horríveis. Era uma coisa muito ruim, era uma coisa muito manual. E eu achava aquilo sensacional, porque eu estava tentando mexer no computador da forma mais crua possível. Eu fiquei fascinado, por exemplo, que para você acessar um disquete na época que a gente ainda usava disquete, você tinha que montar o disquete antes, não era só encaixar e acessar o A2 pontos. Conversando com meu pai, ele falou, cara, isso é horrível, isso aí era o que a gente tinha na década de 80. É verdade, é horrível, mas eu tô gostando, eu tô aprendendo. Isso é uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, porque quem está querendo usar computador hoje em dia não quer saber como funciona, ele quer usar. Mas para quem tem a cabeça hacker, quem tem a cabeça de querer entender como a coisa funciona, isso é bom. Mas enfim, peguei as revistas, peguei os CDs de Linux que vinham na época e destruí meu computador. Destruí completamente meu computador, configurei errado, queimei placa de som, queimei placa de modem, que na época era um i-modem, queimei meu monitor porque eu configurei o V5 errado, até que saiu o Conectiva 4. Que vinha junto com um manual de quase 600 páginas, que eu saí comendo aquilo, comi o manual inteiro do Linux em 3 dias, para conseguir instalar sem destruir tudo, porque agora quem pagava aquilo não era mais meu pai, era eu. Com o Conectiva 4 funcionando, nada funcionou. O iModem não funcionava direito com o Linux, o LibreOffice não existia ainda, não era nem OpenOffice, era StarOffice, e ele carregava a máquina virtual Java pesadíssima, e eu precisei voltar para o Windows depois de 6 meses tentando freneticamente e frustradamente usar o Linux. Daí passaram mais alguns anos, testei Slackware, tive um bug no Slackware que só aconteceu lá, que a internet só funcionava enquanto eu mexia o mouse. Testei Ubuntu, testei Debian, até que parei no Arch Linux, porque a wiki dele é muito boa. Isso aí não é nem como eu comecei, é como eu comecei a usar Linux. Com isso, eu também tentei começar a ajudar um projeto de software livre, porque se eu for ficar esperando pessoas fazerem o que eu quero que meus programas façam, ninguém vai fazer. Então, software livre permite que você pegue o código, permitindo que você pegue o código, também permite que você mude o código e mande de volta. E eu comecei a fazer um sistema para ensino de teoria dos grafos, que era uma das matérias que eu tinha na faculdade. Eu falei que eu não terminei a faculdade, eu não falei que eu não fiz. Eu abandonei a faculdade no 4º semestre. E na matéria de teoria dos grafos, que é uma matéria absurdamente visual, porque ele fala sobre representação de ideias em formas de pontos e arestas, o professor dava toda ela no DOS. Tudo era algoritmos mostrando números em matrizes. Eu não gosto de ver números em matrizes, eu sou absurdamente visual. Então, programei um para mim. Mandei para o pessoal do KDE. O pessoal do KDE falou, olha, tá cru, tá no início, mas a gente vê que pode ter alguma coisa bacana. E aí nisso eu fiquei mais uns 6 meses, 1 ano e meio, mexendo nesse programa, melhorando ele. Hoje em dia ele é utilizado em algumas faculdades na Alemanha, nos Estados Unidos, para ensino de teoria dos grafos. E eu acho bacana porque fui eu que comecei isso. Mas aí eu também fui me distanciando um pouco dele. Outras pessoas foram chegando para tomar conta, o Wagner, o Andreas é da Alemanha, o Wagner é do Brasil. Andreas basicamente assumiu o ROX durante um tempo, ele acho que estava fazendo doutorado na Universidade de Paderborn, lá na Alemanha. Depois o Caio Tonetti, de Minas Gerais, Belo Horizonte, passou a trabalhar em cima dele e com isso a gente vai
mantendo o software vivo, mesmo que as pessoas originais dos projetos já tenham saído, a gente sempre busca tentar achar uma pessoa nova para tomar conta. E hoje eu continuo no projeto KDE, fico mandando código para lá, acho que já tem uns 15 anos que eu mando código para lá e eu nunca parei. Mesmo quando eu estou trabalhando, mesmo quando eu estou em empresas que não são open source. Porque o open source foi o que criou meu currículo e eu mantenho meu currículo atualizado pelas coisas que eu faço no open source. Perfeito. Todo um trabalho de contribuição que ajuda não só o seu aprendizado, mas contribuiu para ajudar o aprendizado de muitas pessoas pelo mundo afora, né? Você criou um produto que é distribuído de forma gratuita e está ajudando pessoas a entender melhor o que são grafos, o que é uma coisa tão importante para toda essa área que a gente trabalha de computação. E você está falando de Linux, você está falando de KDE. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes que muitos são, como você sabe, muito bem iniciantes ainda, né? Então as pessoas chegam no grupo lá nos programadores e perguntam para a gente, como é que eu monto aqui um ambiente de programação? E você falou de Linux, você falou de KDE. Explica o que você vê assim como uma pessoa que está iniciando. Primeiramente, explica o que é o Linux, explica um pouquinho o que é o KDE também, para dar uma visão geral do que é a coisa e que tipo de benefício pode trazer para as pessoas que estão iniciando na área de programação também. Eu falei que a maioria das perguntas que ia fazer são bem confusas, e o que é Linux é uma das perguntas mais confusas que existem, porque Linux pode ser muita coisa. Linux é um kernel de sistema, ele é o controlador de um sistema operacional. O sistema operacional pode ser um Windows, pode ser um Android da vida, pode ser um iOS. Se a gente pensar no Android como sistema operacional, o Linux é o que faz o Android funcionar, literalmente. Tem gente que fala, não gosto de Linux, mas está usando Android no telefone. Aí alguém fala que, mas Android não é Linux. É Linux, está usando o kernel. É um programa que controla tudo o que o computador vai fazer. Só isso. O Linux é um programinha pequeno, de acho que 10 megas, com mais de 15 milhões de linhas de código, que controla tudo o que o teu computador faz. O Windows também tem um programinha desses lá dentro. E o KDE é como se fosse a cara do Windows. É o menu iniciar. É os botões. A coisa para você expandir a janela ou diminuir a janela. Na verdade, o KDE não é isso. Eu digo que é porque é uma coisa muito mais fácil de explicar. O KDE é um grupo de pessoas, tem mais de 2.400 pessoas trabalhando em cima, com mais de 400 programas diferentes, que vai de tocadores de música MP3, vai desde navegadores de internet, vai para controladores de impressora 3D, passando por programas para desenho, passando por tudo. Você pode ter um computador funcional utilizando apenas Linux e programas do KDE. E quando eu falo que eu trabalho no KDE, significa que eu mexo em vários dos programas oficiais do KDE, que são considerados importantes porque fazem parte dos programas que controlam os computadores de quem usa. E eu trabalho também nas bibliotecas base, que são as bibliotecas compartilhadas por vários programas ao mesmo tempo. Porque um programador bom, quando você pensa, eu sou iniciante em programação, o que eu quero fazer, o que eu quero pensar como um bom programador? Você quer pensar que você não quer ter trabalho. Você quer pensar que você quer fazer a coisa de um jeito simples, que funcione e que pessoas entendam. Que significa que você não vai pegar uma coisa do zero e fazer tudo. Você vai pegar vários pedaços de programas feitos por outras pessoas, juntar tudo num programa só e fazer as ligações entre eles. E eu trabalho nessas bibliotecas de baixo. Bibliotecas que outros programadores pegam para utilizar, para que eles não precisem escrever. Não quer perder tempo, pega algo pronto. Se você estiver usando o KDE, provavelmente esse algo pronto que você pegar tem meu dedo no meio. Mas, visualmente falando, o KDE tem 3 coisas. Tem o Plasma, que é o centro de controle. É realmente como se fosse o Windows. É a barrinha iniciar, é o menu, e são as coisas que aparecem na tela que não são programas, como widgets ou plasmoids, que a gente chama. Eu não sei qual é o nome disso no Windows. Sabe qual é o nome disso no Windows, Marcelo? Não faço a menor ideia. Mas você sabe o que eu tô falando, aquele esqueminha de você... Aquela barra lateral. Eu acho que são widgets. Aquela maldita barra lateral do Windows. Seria o dock, né? Isso, o dock. Então, o KDE tem isso. E uma coisa interessante, a gente lançou a ideia desses widgets
em 99, bem antes do Windows lançar isso. E é bacaninha. Eu acabo falando demais, eu acabo passando de uma pergunta para outra sem perceber. Você pode me pausar, pedir para eu voltar e focar, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Mas está ótimo, tá? É muito bom entender e ver como é que é a tua não só a tua evolução profissional, mas também a evolução do produto que já tem tanto tempo. Eu não sei se eu mencionei para você, mas eu também, quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, eu tinha um problema para resolver. Eu tinha que escrever uns programas em C e na época eu precisava usar o computador do LNCC que ficava em Botafogo. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro. E eu morava no Meier, no outro lado do Rio de Janeiro. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu vou ter que ficar um tempão lá em Botafogo, depois do trabalho, ir para o laboratório. Aí eu comecei a falar, bom, vou passar a usar Linux. E eu instalei o Slackware na época, fazia os meus programas em C. Testava na máquina do Slackware usando o MPI, que era o Message Passing Interface na época. Fazia o upload para a NCC usando, na época era PPP, que a gente usava para discar, né, usando o modem. Ainda tem, o PPP ainda roda no KDE, na verdade. A gente não pode deixar o PPP de funcionar, sabe por quê? Não, por quê? Porque mais da metade das casas do Brasil ainda usam PPP. Perfeito. Muita gente não tem broadband, né? Muita gente não tem internet de alta velocidade. Muita gente não tem, usa só de ligação de escala, né? Isso. E eu fazia o upload dos programas, executava, coletava os resultados. Então, o Slackware, o Linux, na época me ajudou muito. E olhando hoje o Linux, a evolução toda, eu tenho aqui virtualizado no meu Mac, eu tenho 6 sabores ou 6 distribuições diferentes do Linux. E a evolução do produto é absurda, né? A quantidade de ferramentas disponíveis para você editar vídeo, editar som, é incrível o ecossistema que foi criado. E você pensar que isso foi criado basicamente com contribuições de pessoas como você e outros tantos que ajudam esse projeto, é absolutamente sensacional. E fugindo um pouco aqui do KDE, vou tentar fazer uma pergunta mais específica aqui. Você falou que você é um dos principais contribuidores do Subsurface, que é o gerenciador de mergulho do Linus Torvalds. Fala um pouquinho para a gente sobre o produto e o que representa você ser um dos contribuidores, e se você tem também, você lida com o Linux nesse projeto, como é que é esse projeto, a logística da coisa e o nível de contribuição que você provê para esse projeto? Tá, o Subsurface, ele é um gerenciador de mergulho. Ele é basicamente uma caderneta de anotações sobre mergulhos, onde você cadastra teu mergulho, né? Você cadastra fotos do mergulho, você diz como o mergulho foi, o que aconteceu durante o mergulho, e ele tem integração, isso é importante, ele tem integração com computadores de mergulho. Computadores de mergulho são relógios específicos para serem usados durante o mergulho que monitoram tudo o que está acontecendo. Isso é importante pra caramba porque você não sabe se você vai precisar fazer uma despressurização assim que terminar o mergulho. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. No momento o Subsurface ele se conecta com mais de 150 tipos diferentes de relógio de mergulho. A gente conseguiu com que alguns relógios de mergulho virassem open source para serem integrados no Subsurface, o que foi bem bacana. E eu entrei no projeto de um jeito bem estranho. Acho que é conhecido que o Linus Torvalds não gosta de C++. E eu sou programador C++, eu não sou programador C. Quando eu vejo um código em C, eu geralmente tenho um pouco de calafrio, porque eu vejo aquele monte de ponteiro e eu acho que não preciso daquilo para ter a mesma velocidade. Só que o programa já existia, já estava feito, funcionava, mas o Linux estava com problema. Ele precisava de um pouco de ajuda para fazer com que algumas coisas em GTK funcionassem. GTK é um sistema de criação de janelas feito em C. Ele conhecia C, logo ele foi usar isso. E aí ele viu que algumas coisas em GTK não funcionavam direito. Ele viu que não funcionavam... Quando eu digo que não funcionava direito, eu não quero dizer que o GTK não é bom ou não funciona. Ele é bom, ele funciona, mas ele tem que ter uma coisa que é difícil. Ele tem que ter documentação. E ele tem que ter pessoas que sabem o que está acontecendo para documentar. Isso não foi feito. Como isso não foi feito, o Linus não conseguiu fazer algumas coisas e pediu ajuda. Uma das pessoas que ajudavam foi o Thiago Macieira, que faz parte do core do Qt. Como ele faz parte do core do Qt, ele falou para o Linus, cara, por que você não
porta isso, só a parte gráfica, pode manter o core do programa em C. Por que você não porta isso para C++ com Qt? Aí Linus falou, eu não vou perder tempo aprendendo isso. Mas se você conhecer alguém que possa tentar fazer, não me oponho. E aí o Thiago falou comigo, eu falei, cara, o Linus odeia C++, eu quero fazer isso só de sacanagem. E aí fui. E aí fiz. E você perguntou se eu conheço o Linux. A gente viaja junto para mergulhar, a gente virou BFF. Sensacional, absolutamente sensacional. A gente já viajei para o México com ele, além de também ter ido para Portland e fiquei hospedado na casa do Dirk Hondel, que na época era o CFO, CEO da Intel. Não lembro qual dos C-levels ele era, mas era um C-level de alguma coisa. Hoje em dia o Dirk está na... Onde ele está na VMware, é diretor de produto da VMware. E o Linus continua. Eu parei um pouco com o Subsurface, porque tem muito tempo que eu não mergulho. E como eu não mergulho, acho que não vale muito a pena ficar investindo muito, porque eu não estou nem sabendo como é que está sendo usado mais. Mas ele é, até hoje, acho que a gente lançou a versão 4.8. Alguma coisa. Na semana passada, não tem código meu nessa versão. Tipo, tem código meu histórico, mas não tem nenhum código meu agora. Eu não parei de ajudar o Subsurface, eu só fiquei sem tempo porque a gente tem tanta coisa para fazer com vida real que nem sempre dá para fazer tudo. E assim que eu tiver um pouquinho de tempo hábil de novo, tem algumas coisas que eu quero voltar a fazer no Subsurface. Tipo, algumas pessoas são doidas por mergulho. Quando eu digo doidas, eu tipo 300, 400 mergulhos catalogados. Eu tenho 10. E essas pessoas que têm 400 mergulhos catalogados, elas querem aquilo de uma forma que eu nunca vi na vida. Então, uma coisa que falta direito no Subsurface é estatística. A gente não tem um sistema de estatística bacana. O projeto está com quantos contribuidores ou que mais? Isso é um pouco complicado de contar, porque como é que você conta contribuidor de software livre? Você conta todo mundo que já contribuiu ou você conta contribuidor ativo que manda código o tempo todo, né? Historicamente, quantas pessoas já contribuíram? Você tem ideia? Historicamente, mais de 190 pessoas, só que algumas mandaram uma linha e nunca mais apareceram. Outros trabalharam muito durante 4 meses, mandando código 10, 20 vezes por semana, depois sumiram e nunca mais apareceram. Eu fiquei no projeto durante 5 anos mandando código, depois eu fui um dos que sumi e nunca mais apareceu. Não parei porque briguei com ninguém, nem nada do tipo, ainda estou na lista, vez ou outra apareço lá para falar alguma coisa, mando algum código, mas está muito pouco para eu dizer que eu sou um mantenedor do código. Perfeito. Mas é o que você falou, né? A vida real, você tem várias atribuições também, você tem vários outros projetos que você tem que dar atenção e você acaba não necessariamente tendo tempo para dar atenção, até o próprio interesse, né? Você começar a ter mais interesse eu tenho. O problema é que tem tanta coisa que eu tenho interesse que eu nunca tenho tempo para todos os meus interesses. Mas eu continuo. O problema sempre é o tempo, né? O tempo, a quantidade de horas no dia para você conseguir fazer. Tem muito pouca hora no meu dia. Exato. Tomás, e falando um pouco mais de C++, né, que é o C++, como a gente fala em português, você poderia conversar um pouco mais sobre o C++ e se você vê a pessoa que está aprendendo, por exemplo, o pessoal entra no grupo, começa a aprender C e faz uma transição para o C++, como é que você vê essa transição? O que você recomenda para as pessoas que estão interessadas em aprender C++? E queria te pedir também para você falar um pouco mais sobre o ecossistema e o que você pode usar o C++. Por exemplo, outro dia eu cometi um erro no grupo lá, eu falei que o C++ não era um caminho muito bom para fazer aplicações de mobile e você me corrigiu. Você falou, Marcelo, não é bem por aí, tem essas outras coisas aqui para você dar uma olhada também. E eu queria reconhecer esse conhecimento que você compartilhou comigo e te pedir para explicar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o C++, o que você pode usar, como é que tipo de aplicações, desenvolvimento de jogos, aplicações de mobile, como é que está esse mercado e como é que você recomenda para o aprendizado? Recomendar para aprendizado é importante lembrar uma coisa, a maioria dos professores, quando você está aprendendo programação, você geralmente vai ou sozinho ou por faculdade. Quando você está indo por faculdade, geralmente o professor que está te dando aula de C++ não sabe C++, isso é mega importante saber. Ele está dando C++ baseado no que ele sabe de outras linguagens. Ou ele leu alguma coisa de C++ e está tentando aprender enquanto ensina.
Só que C++ não é uma linguagem fácil de ser aprendida, não é fácil de ser utilizada se você vem de outra linguagem tentando aplicar as mesmas coisas que você sabe. Isso é mega importante de falar, porque eu já vi muito código de C++ que estava escrito em C. Eu já vi muito código em C++ que está escrito em Java, e você tem que saber as nuances da linguagem quando você tenta ensinar para outra pessoa, porque senão você vai ensinar errado, e ensinar errado acontece muito. Então, assim, como que você aprende C++? Se você for parar para aprender C++ atual, C++ que foi renovado, ela é uma linguagem boa. Ela é uma linguagem razoavelmente fácil de aprender, ela é mais fácil de aprender do que C, porque ela contém abstrações de custo zero. Quando eu digo abstração de custo zero, eu quero dizer que o C++ consegue fazer para você algo com menos linhas de código e de um jeito mais claro do que em C, sem ficar mais lento. Que quando uma pessoa fala para mim, por exemplo, mas no Python eu rodo isso com 3 linhas de código. Verdade, roda. 3 linhas de código e 16 vezes mais lento do que o C++, ou do que o C. E essas abstrações de custo zero, elas facilitam a vida do programador, elas facilitam a legibilidade, e elas facilitam o entendimento. Facilitam o aprendizado também. Os usos do C++ são tudo. Eu conheço empresas que os servidores web são feitos em C++. Na verdade, todas as empresas usam servidores web feitos em C++, porque a Apache é feita em C++, Nginx, não sei como é que se pronuncia isso, Nginx é feito em C++, PHP é feito em C++, Python é feito em C++, Java é feito em C++, então não tem muito para onde correr nisso. Tudo está usando um C ou C++ na vida, menos o C. O C não usa C++, o C não usa C. O C é feito em C++. Os dois maiores compiladores de C que existem hoje são feitos em C++. Rust também é feito em C++ e Rust, que é interessante. Como é que faz para aprender? Não pega um livro de C++ que ensine C++ da década de 2000 ou 99. Procura por Modern C++, C++ moderno, porque isso vai te dar uma visão de como é o C++ depois da reestruturação da linguagem, que facilitou muita coisa. A maioria dos jogos hoje em dia usa C++ porque o Unreal Engine é feito em C++, o CryEngine é feito em C++, o Unity é feito em C++. Tem pessoas que acham que o Unity é feito em C# só porque você programa em C# no Unity. Não, ele é feito em C++. Ele estão estudando algumas alternativas à linguagem, porque C++ é uma linguagem complicada para trocar isso do Unity, mas no momento ele ainda é C++. E o jeito para melhor aprender qualquer linguagem não é ficar vendo vídeo, não é ficar lendo tutorial e não é ficar fazendo programas bobos e não é ficar fazendo desafios. Eu sei que os programadores têm desafios, eu já vi os desafios, eles são bacana, mas se só fazer isso você não vai aprender, você vai ficar bom em resolver desafio. E o problema do desafio é porque um desafio tem 200, 300 linhas e um programa real tem 10 mil, 20 mil. Então o melhor jeito para aprender para mim é pegar um programa real, usar o programa sem nem olhar o código-fonte, usar o programa mesmo para entender como o programa funciona e a partir disso pegar o código-fonte e tentar modificar uma coisa pequena, mandar a alteração do código para as pessoas originais do programa e verificar se está certo, porque geralmente as pessoas que têm programas abertos, eles querem que as pessoas mexam, eles querem ajudar, eles não querem fazer o programa sozinho, eles querem ajuda para melhorar. O que significa que pessoas vão parar para ajudar vocês a lerem o código-fonte, a entenderem o que está acontecendo e acertar seu código-fonte errado nas primeiras vezes que vocês enviam. E para mim o melhor jeito é aprender. Perfeito. E é realmente o que a gente fala, né? Se você não praticar, se você não participar, se você não se envolver em alguma coisa, você não aprende, né? Uhum. E a ideia de realmente você pegar um produto e contribuir com aquele produto, como você está fazendo, é uma forma fantástica de aprender, ainda mais nesse mundo do open source, do software livre, que você tem uma comunidade enorme, né, de pessoas que têm um interesse comum, e no momento que você começa a se engajar nos projetos, as pessoas vão te dar retorno, né, eles vão te dizer como é que está o seu código, está bom, não está bom, e tem toda uma regras que você tem que seguir quando você vai fazer contribuição, você vai se habituar a usar ferramentas, como a gente constantemente fala, como o Git e outros sistemas de controle de versão, e
e colaboração de desenvolvimento em times também. E é muito interessante ver isso tudo. E no sentido ainda do C++, como é que você vê você mencionou o Rust também, né, que foi escrito em C++. C++ e Rust. O Rust hoje em dia ele é self-contained. O compilador de Rust é escrito em Rust. E você mencionou, se eu não me engano, no grupo que está tendo alguma consideração em alguns projetos Linux para usar o Rust também. Como é que está isso? Você vê isso? E o Go estaria também nesse mesmo nível? Não, o Go não está não. O Go ele é muito bom para você fazer algumas coisas, mas ele tem um problema, em meu modo de vista, que é bem grande. Ele não faz aplicações com bibliotecas. Ele compila tudo num binário só. O que é ótimo para você distribuir coisa, mas quando você está tentando fazer programas Linux, você quer que bibliotecas sejam compartilhadas para diminuir o uso de memória. Quando você usa Rust, não tem como fazer isso. Que eu saiba, eu posso estar errado. Mas da última vez que eu li ainda não podia. Isso é ótimo. Oi? Perdão para interromper. Você falou quando usa Rust. Acredito que você quer dizer quando usa Go. Isso. Quando usa Go. E isso faz com que programas em Go sejam muito bons para você conseguir disponibilizar para outras pessoas, porque é só um binário, você não tem que botar biblioteca, você não tem que instalar corretamente, você não tem que fazer configuração de path. Mas isso é ruim por causa da quantidade de memória. Se você tem alguns programas Go, você tem um consumo de memória muito mais alto do que alguns programas Rust ou C++, porque os programas Rust e C++ vão compartilhar memória para bibliotecas. Então, por isso ele não é considerado para fazer programas gráficos grandes. E o que estão considerando o uso do Rust? Que tipo de problema que estão tentando resolver e que estão considerando usar o Rust para resolver? Isso é bem legal. O Rust ele tem alguns tipos de checagem em tempo de compilação que nenhuma outra linguagem conseguiu fazer. Ele verifica em tempo de compilação se todos os acessos de variáveis à memória está coerente. Isso faz com que não precise, em grande parte, de ponteiros para a memória. Ele te proíbe de usar ponteiros, na verdade, na forma mais crua do Rust. Você não pode fazer código que é considerado unsafe. E o código unsafe em Rust significa a utilização de memória com nil, malloc no C++ e C. Ele também consegue fazer um monte de checagem em tempo de compilação em thread. Agora imagina que a linguagem te dá thread safety em tempo de compilação e te elimina problemas de memória em tempo de compilação. A maioria dos programas escritos por profissionais em C++ tem dois erros básicos, que é erro de acesso a variável em vetor ou vazamento de memória. No Rust, se você estiver utilizando o Rust Safe, você não tem como criar vazamento de memória. É matematicamente provado que o Rust proíbe isso. Então, só com isso você já elimina o maior problema possível de programadores, que é vazamento de memória. O problema é que Rust é uma linguagem absurdamente diferente da maioria das linguagens, então ela é confusa quando você está aprendendo. Como ela não trata das memórias do mesmo jeito que as outras linguagens, você tem alguns conceitos novos que foram criados para ela. E você aprender qualquer conceito novo é difícil. Eu ainda estou aprendendo. O conceito de borrow checker do Rust me parece bem legal, mas eu não vou nem tentar te explicar porque eu não sei. Eu estou aprendendo. Perfeito. E outra é a eterna vida do programador, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Sempre vendo a evolução e tentando melhorar a forma como você soluciona determinados. Você mencionou um tópico aqui na tua explanação sobre Rust, sobre thread safety. Dá para você explicar um pouquinho para o nosso ouvinte mais iniciante o que seria um thread e o que seria thread safety? Claro. Quando um programa está rodando, ele rola de forma sequencial. A primeira linha roda, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Isso é o flow do código-fonte. Mas aí você pode, em determinada linha, falar: agora eu quero rodar essa linha daqui em paralelo. Eu tenho 2, 3 processadores, eu quero que meu segundo processador agora tome conta disso daqui enquanto o meu primeiro processador está rodando. Aí você tem uma coisa meio louca. Você tem um programa rodando de forma sequencial em paralelo, 2 processadores, 3 processadores, aqui no meu vai ser o quê? 24 processadores. Como é que você controla isso? Se uma coisa é sequencial? Você não controla, geralmente. E as duas coisas rodam de forma sequencial, as duas coisas não têm um controle próximo, e você tem que criar variáveis de controle para simular uma
coisa que não é muito normal, porque um computador ele faz uma instrução por vez. E uma instrução por vez é o que vocês aprendem na faculdade. Só que com thread não é mais uma instrução por vez, é talvez uma instrução por vez. 2 threads rodando em paralelo, você não consegue falar eu estou exatamente nesse ponto. Ele pode ou não estar. A gente pode até brincar que parece um pouco de programação quântica, porque não tem muito como prever isso. Então, quando você está trabalhando com thread, você utiliza várias coisas para mitigar isso. A gente utiliza coisas como mutexes e semáforos, que são formas de você trabalhar com 2 threads de forma que, vez ou outra, quando você precisa, você pausa uma thread para continuar a outra. Isso é importante caso você esteja trabalhando com 2 ou 3 variáveis que são compartilhadas entre as threads. O Rust ele soluciona isso de um jeito fácil. Você não pode compartilhar coisa entre as threads. Simples assim. Você só pode compartilhar entre as threads o que você pedir permissão explícita do Rust. E com a permissão explícita do Rust, ele consegue verificar em tempo de compilação se essa permissão está correta ou não. Ficou razoável a explicação sobre threads? Ficou ótimo. Ficou ótimo. E é absolutamente fantástico, né, que você pensar que na época que eu comecei a programar, essa coisa de threads e múltiplos threads executando em paralelo é totalmente impensável, né? Você tinha uma CPU executando instruções basicamente em sequência naquela época. E a evolução da computação, da programação, ele traz novos recursos aí que criam toda uma gama nova de opções e um potencial de criar aplicações cada vez mais complexas, né? Que é realmente absolutamente fantástico. É fantástico, mas também é um pouco assustador, porque as linguagens elas não foram feitas com thread em mente. As linguagens que você trabalhou na época que você trabalhava com programação são basicamente as mesmas linguagens que eu aprendi no tempo de faculdade. É Pascal, é C, é Fortran. Todas essas linguagens elas foram pensadas para trabalhar de forma sequencial. A thread entrou de gaiato. Então nunca houve nessas linguagens um jeito razoavelmente bom de trabalhar com thread. Porque thread não é algo natural também, né? Ele tem que estar implementado no sistema operacional. E aí faz com que... Oi? Nível de complexidade maior também. Exatamente. E sem a linguagem ter suporte, você tinha que usar bibliotecas específicas para isso, que se ligavam diretamente no sistema operacional, fazendo também com que várias formas de acesso de threads sejam apenas específicas ao sistema operacional, né? No Linux você tem o pthread, no Windows você tem o 32 threads. Você não tinha nem como trabalhar com thread de forma que o programa compilasse direito no Windows ou no Linux. Era feito para um ou para o outro. Depois de, sei lá, quase 20 anos, o C++ ganhou suporte nativo a thread em 2011, sendo que C++ é uma linguagem que existe desde 90 e cacetada, 89, eu acho. E o Rust soluciona isso já nascendo com thread, sendo pensada para thread. Uma linguagem... Linguagens que não conseguem resolver isso até hoje, e a gente já está aqui em 2020. Python não resolveu isso até hoje. PHP já resolveu. No PHP 8... Não, PHP 7 já tem threads, PHP 8 tem melhores. O JavaScript ganhou threads há não muito tempo, mas assim, a maioria das linguagens que são interpretadas não vai ter thread porque o interpretador roda numa thread separada. Então ele não consegue rodar em 2 threads ao mesmo tempo, logo ele não consegue fazer com que várias threads aconteçam sem que pese muito. O Python tem uma coisinha chamada GIL, que é o Global Interpret Locker. Assim que você pede uma thread, ele vai tentar criar, mas ele vai rodar o interpretador numa única thread, ele tem um lock, que sempre que tem uma leitura de script, ele vai para essa thread principal, fazendo com que efetivamente teu script multithread em Python seja de uma thread só. C++, hoje em dia, você usa para basicamente todos os problemas que você precisa solucionar, ou você procura ferramentas diferentes de acordo com outros problemas? Eu sei que você tem olhado o Rust, mas você está falando do Python também. Você tem problemas do KDE ou do Linux que você resolve usando outras linguagens além do C++? Eu prioritariamente uso C++, o Rust eu não uso ainda porque eu não sei, eu estou aprendendo para talvez até migrar de C++ para Rust. Eu tenho um desgosto grande por linguagens que não são fortemente tipadas, como Python. Onde eu não consigo ler o tipo de uma variável que eu estou recebendo, eu tenho algum problema porque eu não sei o que eu vou fazer com essa variável.
E aí, às vezes, eu tenho que ler código para tentar entender o que é aquilo ou escrever debug para saber o que é aquilo para poder usar. É claro que se eu ficar usando o IDE, eu posso fazer com que a IDE me responda. Mas se eu estiver revisando o código, eu não posso usar a IDE. Eu estou na coisa de revisão, eu estou tendo um trecho de código pequeno para ler. Se eu for parar para ler aquilo na IDE, eu vou só perder tempo. Então, por isso, eu tenho uma preferência por linguagens tipadas. Saindo um pouquinho da linguagem de programação e falando um pouco mais do KDE como produto, quais são os objetivos do projeto para o futuro? Onde é que a equipe, os contribuidores do projeto estão tentando levar o KDE? Não entendi a pergunta. Porque o KDE não é um projeto, e isso complica um pouco a pergunta, na verdade. O KDE são vários mini projetos feitos por várias pessoas diferentes que podem ou não ter um goal em comum. Quer complicar mais que isso? Maravilhoso, complica. Eu não tenho como te falar o futuro do projeto, porque o que é o projeto? Eu posso te falar do Krita, que é um projeto de desenho do KDE. Mas o Krita, ele tem uma equipe própria, ele tem todo um esquema próprio de contribuição que não se encaixa no console, que é um programa de terminal. É muito difícil falar para você o que é o futuro do KDE, porque o KDE não é um projeto, é uma caralhada. E sendo uma caralhada de projeto, eu posso te falar alguns projetos, o que a gente prevê para o futuro, mas não para todos. O que você prevê para o futuro para alguns projetos? O console, eu tenho que fazer com que ele funcione direito quando você dá um resize, ele não dá resize no texto. Então, tudo que você escreve, ele tem um tamanho fixo na tela, aumentando ou diminuindo a tela, não faz diferença para ele. Isso é uma coisa absurdamente complexa de fazer. O terminal do Windows até hoje não faz isso. Alguns terminais já conseguiram resolver isso, como o terminal do macOS e o terminal do GNOME. E a próxima coisa que eu estou fazendo aqui no console, eu também estou colocando suporte a algo que eu vi no Windows que eu achei bem bacana, que é o gerenciamento de SSH do PuTTY. O Krita, que é o programa de desenho, eu sei que ele está tentando se empenhar para ser o primeiro programa de desenho real que vai funcionar para a utilização de cores ultra realistas. Nem o Photoshop faz isso, ele já faz, mas ainda é absurdamente lento. Uma pincelada leva segundos para aparecer na tela. Ninguém quer usar um programa de desenho que leve segundos para aparecer depois que você passa o pincel. O Plasma, que é o centro de controle do KDE, a gente está investindo para que ele rode direito em tablets e telefones. A gente já está escovando o bit de código para fazer com que ele funcione bem em partes pequenas de código, em computadores lentos. Então, se você pegar um computador de 10 anos atrás e rodar com o KDE Plasma, vai rodar bem. Vai rodar bem, não tenho certeza ainda. Mas a gente está se esforçando para fazer com que ele rode bem. E o que mais? Tem o Digicam, que é um gerenciamento de fotografia do KDE. Ele hoje em dia consegue gerenciar até acho que 50 mil fotos ao mesmo tempo, e a gente está tentando fazer com que ele seja uma opção viável ao Lightroom. O que mais? Tem o projeto do KDE Edu, que para mim foi meu ponto de entrada no KDE. Eu acho ele interessante porque eles são projetos pequenos e simples de serem trabalhados por pessoas que ainda estão começando. E a parte mais importante para mim não é essa. A parte mais importante para mim é que faculdades deveriam querer pegar projetos de educação para que estudantes trabalhem em cima. E as coisas deles são ótimas para isso, porque a gente tem projetos para matemática, a gente tem projetos para física, química, tem tabelas periódicas, tem programas para educação de jovens e adultos, para ensino de digitação. E a gente precisa de ajuda nesses projetos, na verdade. A gente tem pouca gente trabalhando em cima deles. E você está tocando numa área muito interessante, muito importante, que é a área de educação, né? A gente sabe, eu, você e outros sabemos que a educação é tudo, né? E você no Brasil, que você tem uma deficiência grande no sistema de educação público, né? E a gente sabe que quanto mais educação você recebe, maior a probabilidade de sucesso na sua vida profissional. E como é que você está vendo a penetração do Linux, do software livre no Brasil? E como é que está o nível de contribuição? Você acabou de mencionar que tem pouca gente usando a parte dos produtos. O nível de contribuição específico de software livre no mundo é muito baixo. Você tem muita gente que cria grupo de usuário, você tem muita gente que contribui com tradução, você tem muita gente que contribui com pacotes.
O que eu vou falar aqui vai parecer meio escroto, e é. Mas assim, se uma pessoa está estudando para ser programador, eu gostaria de ver essa pessoa tentando programar e não tentando traduzir. Uma pessoa que faz letras poderia tentar traduzir. Uma pessoa que faz artes poderia tentar ajudar com a parte visual. Mas a gente tem, infelizmente, que geralmente quem usa Linux ou quem usa software livre são pessoas da área de programação, porque são os que mais gostam de tecnologia que não é mainstream, e aí eles acabam trabalhando na parte de tradução, trabalhando na parte de design, trabalhando na parte total dos softwares. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito disso porque a gente tem a gente precisa de desenvolvedores, a gente precisa de muito mais desenvolvedores. Eu vejo, por exemplo, o Nextcloud, que é um projeto para compartilhamento de arquivos e nuvem pessoal. Ele tem 2 programadores na parte de C++. Se você pegar o Console, que é um dos projetos mais antigos de terminal do Linux, tem 3 programadores. Tem eu, tem o Kurt e tem o Gustavo, que é um brasileiro novo que apareceu do nada. Eu até achei isso bem estranho, porque é difícil aparecer gente do nada. Mas ele apareceu, ele está trabalhando comigo tem alguns meses, já está bem legal. Agora, como é que a gente faz para mais pessoas aparecerem? Cara, eu não tenho ideia. Eu já dei mais curso. Eu acho que eu já dei mais de 200 cursos passando de universidades e eventos no Brasil. E aí eu vejo pessoas que têm muito interesse de ajudar, que vão falar comigo, que fazem o curso, mas depois não aparecem. Eu não sei se eles acham que pessoas vão olhar o código deles e vão rir porque é o código ruim. Eu não sei se eles acham que tem que ter vergonha de código mal escrito, mas não tem como aprender se você não faz um código uma vez para alguém te ensinar da forma como está correta. Você não vai fazer um código perfeito a primeira vez. É perfeito. É o que a gente fala no grupo do tempo, né? Se você não sentar para escrever, para errar, para aprender, para... Sim, uma coisa que eu acho interessante, o Brasil é um dos países com maior quantidade de grupos de software livre que tem. A gente tem uns grupos muito grandes, às vezes tem grupos de mais de 300 pessoas. Aí quando você vai perguntar para eles o que é que vocês fazem efetivamente para o projeto, aí eu organizo reunião, eu faço evento, eu traduzo. Mas, cara, sem gente produzindo o software morre. Eu sei que isso que eu falei agora é meio chato, porque as pessoas podem escutar achando que eu estou falando que o que eles contribuem não é digno, e eu não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa muito mais em outras áreas do que nessas que já tem muita gente. Tipo, pelo amor de Deus, parem de criar distribuições novas de Linux. Já tem mais de 10 mil. E só 5 são usadas. Está precisando ter mais contribuidores para os produtos que já estão aí distribuídos, né? E mais gente participando e aprendendo a programar e criar programas, que isso vai gerar oportunidades de trabalho para eles também, né? A nível profissional. Assim, e por isso que eu fiz aquela promoção lá no grupo dos programadores, né? Eu dou um tablet valendo R$3.000. 3 mil? Acho que está um pouco mais do que isso agora. Tá quanto o dólar? Acho que é 3 mil mesmo. Acho que está mais de 5, né? Isso é $500, que é mais R$2.500 a R$3.000 por aí. Pronto. Eu pago um tablet no valor de quase R$3.000 para quem do grupo dos programadores passar a ajudar um software livre que já exista. E é importante frisar o que já exista. Eu não quero ver gente criando mais um tocador de música. Eu não quero ver gente criando mais uma calculadora ou mais uma agenda. Isso já tem muito. Se junta num projeto que já existe. Porque se você criar o projeto sozinho, ninguém vai te dizer se seu código estiver ruim. E o único jeito de aprender é se tiver gente olhando o que você está fazendo. Quanto mais esse desafio, a pessoa tem que se juntar a um projeto e contribuir. Sim, mas que nível de contribuição para conseguir receber o prêmio que você está oferecendo? Eu não quero nem que a pessoa efetivamente consiga contribuir. Eu quero que a pessoa tente. Eu não vou negar Se eu olhar o histórico do projeto e eu ver que ela está conversando, que ela está mandando código, se eu ver que a pessoa mandou 30 vezes o mesmo código com alteração, mas não conseguiu entrar, está valendo porque aprendeu. Outra coisa, já falamos aqui que o trabalho tem quase 15 anos nisso. E não é por isso que eu faço o código perfeito. Vez ou outra eu paro 15 vezes e acerto o meu código mais de 15 vezes. Porque nas 15 vezes que eu mandei tinha alguma coisa errada. Descuido, perco um pouco do foco, eu mudo uma vírgula de lugar, volta para refazer de novo. Isso com a gente olhando o que eu estou fazendo. Se eu for contar a quantidade de vezes que pessoas não estão olhando o que eu estou fazendo, que eu paro para reacertar meu código, aí
é ad infinitum. É a vida do programador, né? Você está sempre criando algo, você está sempre trabalhando para melhorar aquilo que você criou e está sempre descobrindo alguma coisa nova e achando uma forma melhor de fazer aquilo e indo à frente, né? Isso. E se perguntar uma coisa aqui, se você, uma coisa que as pessoas perguntam, e o pessoal que está começando e tal, valeu a pena? Vale a pena? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Olhando para o teu passado aqui, 15 anos, o que você diria para os iniciantes? Valeu a pena? E outra coisa que eles sempre falam, foi fácil? O mundo é Linux hoje. Não tem muito como dizer que o mundo não é Unix. Você tem que 100% dos maiores computadores do mundo são Unix, os supercomputadores. Você tem quase que a totalidade dos provedores de internet são Unix também. Você vê a Microsoft colocando Linux dentro do Windows na forma do WSL, porque não tem mais como fugir. Você tem todos os celulares do mundo são Unix, porque o iOS é Unix e o Android é Linux. Então, um conhecimento em software livre só ajuda. O AWS também é basicamente, essencialmente Linux. Tem alguma coisa de Windows, mas é muito menos usado do que o Unix. Eu não tenho motivo para achar que é ruim aprender qualquer coisa. Perfeito. E você, em termos de planos para o futuro, o que você tem em mente para você em 5 anos, ou onde é que você está querendo chegar? Algum plano especial ou nada em especial? Essa pergunta é muito complicada, porque eu tenho várias ideias, mas nenhuma delas envolve nada que eu faço hoje em dia. Então, como efetivamente falar sobre isso? Todos os empregos que eu tive, eu geralmente escolhi o emprego em uma cidade nova que eu não conhecia, que eu gosto de conhecer coisa. Então eu saí da Bahia, eu fui para Florianópolis por causa de emprego, depois eu fui para Rio de Janeiro por causa de emprego, depois eu fui para São Paulo por causa de emprego, agora eu vim para a Alemanha por causa de emprego, agora para Londres por causa de emprego. E eu sempre busco um emprego que me faça querer programar um pouco melhor, ou que me deixe um pouco mais interessado no que eu estou fazendo. Porque se eu não estiver gostando do que eu estou trabalhando, eu já sei disso, eu não vou conseguir trabalhar direito. Trabalhei para um banco para ver que, definitivamente, programação financeira não é a minha. Então, daqui a 5 anos, eu não tenho a menor ideia do que eu vou estar fazendo. Eu posso continuar na mesma empresa que eu estou agora, que a gente faz umas coisas interessantes. Não posso falar por questão contratual, mas a gente pode falar que trabalha para embarcado, para drone e para carro. Voltei à faculdade, eu vou, depois de 14 anos, terminar o 4º semestre. Vamos ver se eu termino isso algum dia. Mas fora isso, não sei. Não tenho a menor ideia. Você pode mencionar onde você está estudando ou não pode mencionar? Eu estou estudando numa universidade brasileira à distância chamada Unigran. Eu fiz 2 universidades no Brasil que eram à distância e eu só tive raiva. Nessa eu não estou tendo, então está sendo bom. É fantástico isso. Tomás, queria te perguntar, fugindo completamente aqui do assunto da programação e tal, você mencionou o origami e o organizando encontros de abraços grátis. Dá para você falar um pouquinho sobre origami e os encontros de abraços grátis para a gente? Sim, eu gosto de origami desde pequeno. Minha mãe é artista, ela tentou me ensinar a desenhar, eu não consegui. Ela tentou me ensinar cerâmica, ela é ceramista. Não consegui, mas eu consegui dobrar papel. Isso é bacana. Eu gosto de dobrar papel. E aí eu fui dando uma olhada em coisas de origami. Todo mundo que diz que sabe fazer origami geralmente faz os 2 ou 3 daquelas coisinhas bem bacanas, né? O passarinho japonês e alguma outra coisinha diferente. Eu sei mais de 100, 200 modelos de origami de cabeça. Os que eu mais faço são Pegasus. Gosto bastante de fazer Pegasus e doar Pegasus de presente para pessoas. Mas o que me chama muito a atenção é que eu descobri que a maioria dos origamistas que eu gosto, porque eu tenho origamistas preferidos, eles são programadores. E eu comecei a dar uma olhada nas histórias malucas. Acho que tem um origamista chamado Joseph Hu, que trabalha para a NASA como origamista. Ele faz a pesquisa de como dobrar as velas solares. Tudo na base do origami. Sensacional. E origami ele tem toda uma matemática que é assustadora. A teoria das árvores do origami, que é diferente da teoria das árvores da computação, tem fórmula matemática de 2,5 páginas. Eu não vou nem tentar entender isso. Eu tenho um livro aqui porque eu comprei, mas eu desisti de tentar entender aquilo. Agora eu só dobro o que acho bonito.
Você já viu algum origami que seja sensacional, Marcelo? Alguma coisa que você pare para olhar e diga, puta merda, que é isso? Eu já olhei coisas absolutamente fantásticas que eu olho para aquilo e eu falo assim, meu Deus, eu não sei nem como começar isso, né? Eu não É. sou, assim, habilidoso com as minhas mãos e para mim é difícil fazer essas coisas que exigem que você dobre alguma coisa certinha e tal. Para mim é bastante complexo. E eu acho uma arte absolutamente sensacional, né? Você tem aquela toda técnica, né? Como você falou, você mencionou que as velas solares, né? Os painéis você teve coisas que a NASA está pesquisando aqui em termos de propulsão de naves e tal, para você expande aquela vela solar, né? E usa o vento solar para levar aquela nave ou sonda, o que seja, adiante. Mas é Uhum. incrível. E essa parte de abraço grátis, que seria isso? Explica um pouquinho para a gente. Então, o meu pai, eu falei que ele era programador, mas antes disso ele era pescador. Ele era pescador na ilha de Taparica. E minha mãe, falei que ela era artista, mas ela é também viciada em estudo. E os dois me deram uma criação que era essencialmente socialista hippie, ou alguma coisa bem próxima disso. Então eu cresci em fazenda, eu abraçava a árvore. E até hoje eu tenho uma coisa bem grande de tentar ajudar o próximo quando precisa. E muita gente carece de abraço, né? A coisa do abraços grátis foi um movimento que começou alguns anos atrás, onde um cara dando abraços grátis na China foi preso porque estava dando abraço grátis. Então o mundo inteiro começou a dar abraço grátis junto. Mas quando eu falo de abraço grátis, eu quero dizer, na verdade, que eu estou tentando ajudar pessoas que aparecem para serem ajudadas. Eu paro o que eu estou fazendo para tentar ensinar programação, eu paro o que eu estou fazendo para ajudar da forma que eu posso. Eu não acho que, muito embora eu sei que ser professor é muito importante, eu não acho que, como é que eu posso definir isso de uma forma melhor para ele? Eu não sou professor, eu não ganho dinheiro como professor, então eu posso usar meu tempo livre para ensinar pessoas sem ter medo. Muito embora o trabalho de um professor seja muito importante, não me tira a vontade de ajudar pessoas mesmo sem eu ser professor de graça. Porque eu acho que o mundo só vai melhorar se a gente ajudar a melhorar o mundo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Perfeita análise, Tomás. E, Tomás, para da gente terminar aqui, o que seria o seu pensamento final para o pessoal que está aí tentando aprender a programar? Que tipo de recomendação você quer deixar para as pessoas que estão ouvindo aqui? Para de tentar aprender e pega alguma coisa para fazer. Sem pegar alguma coisa para fazer, você vai ficar só aprendendo o tempo todo. Eu passei mais de 5 anos lendo coisas achando que eu nunca ia aprender aquilo, porque eu nunca estava fazendo nada, na hora que eu ia parar para fazer eu esquecia. Aí eu realmente não tinha como aprender. Excelente recomendação. Muito importante a recomendação. Em termos de recomendação de livro, filme, música, alguma coisa que você queira recomendar? Piratas do Vale do Silício. Piratas do Vale do Silício. Você lembra desse filme? Eu vi, pô, tem 200 milhões de anos já, né? E se for para assistir um que seja só idiota, Hackers Piratas de Computador, porque é sensacional ver a forma como Hollywood idealiza o hacker de um jeito tão absurdo. É o Mr. Robot. O Mr. Robot, ele até que tá razoável. Você lembra do Hackers Piratas do Computador? Não, nunca assisti. Cara, é muito ruim, vale a pena. Ok, eu vou procurar, vou assistir. E, Tomás, você quer divulgar alguma forma de contato, alguma coisa de rede social, ou alguma coisa que as pessoas possam usar para te contactar? Você vai me achar tranquilamente no Telegram dos programadores. Meu e-mail é tcanabrava.kde.org. Quase que falei errado. Eu geralmente respondo todos os e-mails que me mandam e eu paro o tempo para ajudar qualquer pessoa a aprender, caso queira. A única coisa que eu não gosto muito é de perder tempo. Então, se você está 3 meses me falando que vai começar semana que vem, eu vou ficar de saco cheio. Tomás, eu queria tirar aqui um momento para te agradecer, não só pela tua participação aqui no podcast, mas também a tua participação no grupo. Você está lá constantemente ajudando todo mundo, não só os iniciantes, mas a mim e outros também que estão tentando aprimorar o que sabem. Essa área é sempre um aprendizado eterno, né? Você nunca para de aprender. Uhum. Então, eu queria aqui agradecer o teu tempo e a tua paciência aqui de participar aqui do nosso podcast, né?
um episódio aqui que vai ajudar muita gente e também toda a tua ajuda lá no grupo. Te agradeço imensamente. Alguma coisa final para você dizer para a gente? Sim, você falou um pouco mais cedo que eu te corrigi dizendo que o C++ era bacana para também trabalhar em mobile. Você testou alguns dos programas que eu te falei em C++? Dá uma olhada, você me falou que você tem filho, criança, não sei a idade deles, mas a gente tem programa para ensino de música para criança e tem programa para desenho. Se tiver um tablet Android, roda. Eu tenho um iPad, eu tenho um telefone, eu vou testar. Rodaria no telefone com Android? Rodaria sim. Talvez fique um pouco lento para rodar o programa de desenho, porque o programa de desenho ele foi bolado para desktop. Mas ele roda num tablet. Perfeito. Eu vou tentar, eu vou dar um feedback e vamos ver como é que funciona. Sensacional. Tomás, muito obrigado pela tua atenção, que você tenha um bom resto de dia aí e vamos conversando. Tá bom? Forte abraço para você. Falou. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.